João, muito honrado de fazer parte, não só aqui do LEAD, mas dessa história, né, desse poder da transformação. Está aqui a Celinha, o Dimas, nosso amigo Ivan, e outros tantos colegas que fizeram parte, mas, como disse o Edu aqui, né, tantos outros processos de transformação, sabe, Margarete? A gente viveu isso em São Paulo, no momento mais difícil da história, mas enfrentando uma pandemia, mas sem deixar de fazer outras coisas acontecerem num estado gigante e cheio de desafios, meu querido Preto Zezé aqui, que vocês conhecem tão bem como é o estado de São Paulo. Educação, e eu estou aqui com os senhores e senhoras, muitos empresários de sucesso, e eu pergunto, como é que a gente pode ter uma capacidade de pensar os seus negócios, como vocês têm, de pensar à frente, como é que vai ganhar mais? O Brasil continua buscando pensar a solução para a educação, olhando para o século passado. E com números que são cada vez mais alarmantes. A doutora Margarete muito bem salientou aqui a questão do censo, eu queria começar falando sobre isso, porque a perspectiva do censo, se é ruim para outras, para a economia e, obviamente, para a educação, é mais desafiador. Né? O censo apontou agora a menor taxa de crescimento anual desde 1872, com uma tendência de piora ainda maior para os próximos anos. Portanto, o bônus demográfico do Brasil se jogou fora. A taxa de natalidade, de fecundidade no Brasil tem despencado, a expectativa de vida aumentado. Portanto, e que bom que a ciência avançou para aumentar a expectativa de vida, mas a gente, de novo, jogando fora a juventude inteira. Se a gente tivesse diminuído o número de abandono no ensino médio, se a gente tivesse diminuído o número de analfabetos, se a gente tivesse feito uma educação, uma escola que fizesse sentido para os nossos jovens, nós talvez não estivéssemos discutindo o tamanho da crise que nós temos. Nós somos um país onde nós precisamos de 4 brasileiros para comparar com a competitividade na indústria antiga. Nos modelos industriais antigos, 4 brasileiros para um americano. Agora, você sabe de quantos brasileiros nós vamos precisar para competir, para fazer com as novas indústrias tecnológicas? Sabe Deus, porque nós não estamos incluídos nisso. Nós estamos perdendo para países, e, de novo, com isso aqui acontecendo, esse é o quadro que a Margarete trouxe. Ou seja, nós temos uma desgraça na educação, que vai afetar a saúde, que vai afetar a economia. Querem falar de economia, senhores empresários? Vamos falar de educação. Eu desafio a cada mesa que vocês participarem, falem de educação. Como é que o business de vocês não avança porque a gente não está falando de educação? Porque vocês adoram, né, lembrar, falta mão de obra. Não falta. Falta qualificar, dar oportunidade para as pessoas. Na favela está cheio de menino preto sem oportunidade, está ficando para trás porque a gente não dá educação adequada, não dá oportunidade para as pessoas. E a gente não está discutindo educação. A gente está discutindo reforma tributária, maravilha, é importante. Estamos discutindo arcabouço fiscal, maravilha, é importante. Mas eu não vi ninguém falando da discussão sobre o que a gente vai fazer com o ensino médio no Brasil, de fato. Vamos voltar. A discussão não é para onde a gente precisa apontar no Brasil, é para onde a gente está apontando para trás, né? Como é que pode um país achar que vai ter solução com isso aqui acontecendo? Olha aqui, ó. Isso aqui 1950, 2022, aqui como vai estar 2100. Ou seja, nós estamos amplamente caminhando para ter a diminuição de crianças na nossa sociedade, com e não melhorando a competitividade nossa. Portanto, a desgraça que nós temos agora como é que a gente planeja um Brasil que está se afundando cada vez mais com uma educação que não está fazendo sentido para o jovem, não faz sentido para os novos empregos, não faz sentido para a geração econômica, de sucesso, de vida, de qualidade, em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. E acho que esse é um tema importante. Olha, isso daqui, para mim, é uma das coisas que é o custo, né? O custo, quanto que custa para a gente, por jovem, que não conclui ensino médio no Brasil. Na saúde, esse estudo foi feito pelo Ricardo Paes de Barros. Um jovem não concluir, eu não vou falar de qualidade, não me interessa se ele aprendeu muito, simplesmente não terminar o ensino médio, não ter o diploma do ensino médio, custa aos cofres públicos R$28 mil na saúde, que se gasta lá na saúde. Não concluir o ensino médio brasileiro para a economia é R$49 mil para cada jovem.
São R$18 mil para cada jovem na segurança pública que nós estamos gastando a mais lá na segurança pública, que poderia estar sendo reinvestido, porque a gente não está cuidando da educação básica. E aqui eu estou falando do ensino médio. O motivo do ensino médio não é ele por si só, é porque a gente não está dando a educação infantil na idade certa, porque quando a gente faz uma avaliação de influência leitora, como lá no estado do Pará, que hoje eu estou, meu querido João Dória, fizemos uma avaliação de influência leitora. 70% das crianças estão no que a gente chama de nível pré-alfabético. Não estão alfabetizadas ao final do 2º ano. 70%. Eu vou dar um dado pior ainda. 30% estão no nível 1 do pré-alfabético. Sabe o que isso significa, meu querido Edu Lira? É que as crianças, ao final do 2º ano, 30% das crianças paraenses não sabem reconhecer uma letra. Não é nem uma sílaba, não é ler uma palavra. Ao final de 2 anos de educação básica, não consegue reconhecer uma letra. Isso vai pesar demais. Isso vai pesar na favela, vai pesar para vocês, porque a economia, se você injetar essa formação de qualidade, eles serão geradores de economia, consumidores e geradores de economia e formadores melhores dos seus próprios filhos. Esse é um buraco sem fundo. Então, educação precisa ser uma chave para impulsionar a melhoria na saúde. Quantos cientistas nós deixamos de ter porque lá na educação básica a gente não soube tratar da ciência com essas crianças? Isso tem um peso. Quantos jovens poderiam estar salvando vidas, talvez, quantas Margaretes, quantos Dimas, quantos Edu Liras, quantos Preto Zezé, quantos Ivans, quantos outros tantos, quantos João Dórias nós perdemos? Né? O João veio de uma escola pública, passou em determinado momento da vida, e se a escola tivesse jogado para baixo e não tivesse ajudado, mas foi muito mais, certamente, pela família, por ele, né? Nós não podemos ser na sorte, gente. Está aleatorizado isso, né? Eu vim de escola pública também, mesma coisa. Então, as mudanças demográficas são um grande desafio e que nós temos que olhar, porque aumenta o desafio e a responsabilidade do que a gente está fazendo com a educação. Nós não podemos perder essa geração. Porque, se ela vai piorar no sentido econômico, nós vamos ter que discutir outra reforma da Previdência. Eu tenho 44 anos, acreditem ou não, agora está até mais parecido, né, João? Que o João dizia que eu tinha 44 com idade, com um corpinho de 65. Então, agora deu uma melhorada, João. Mas, ora, se a gente está aumentando aqui e perder essa geração, o custo para o Brasil vai ser muito maior. A gente estava discutindo na hora do almoço, a geração nem procura, né? Nem trabalha, nem estuda e nem procura, né? Que tem 3 nens aí, na verdade, agora. Né? E aí? Esse peso, essa conta vai chegar mais cara ainda para a gente. E aí, quando a gente descobre um cérebro, ainda vai embora, porque não tem condições, como disse aqui a Margarete. Mas é possível mudar. O Edu deu um exemplo aqui, ali de algo feito, o Preto Zezé vai falar certamente de outras tantas coisas, de que educação, inclusive, a gente estava discutindo muito com ele, educação para os futuros empregos e não para o passado. Agora, educação se pode transformar, por exemplo, com educação em tempo integral. E eu fiz questão de trazer esse número, porque nós chegamos a 2.050 escolas de tempo integral no estado de São Paulo, em meio a uma pandemia, num estado que tomou a decisão de fazer. Isso é possível. E não dá para dizer, educação de tempo integral aqui, de novo, era sorte. Não fazia, era na periferia, fazia só nos lugares em que sobrava espaço. É o contrário. A gente tem que dialogar para que a escola de qualidade, se ela dá mais resultado, e essa escola aqui, ela dá 85% a mais resultado no primeiro ano de funcionamento. Sem maturidade, o aprendizado já dispara. Isso é possível, é necessário que a gente discuta. Pobreza menstrual. Olha esse problema que se relaciona com saúde, que se relaciona com a pobreza de forma geral, porque quem é que tem, obviamente, falta de acesso a absorventes? É a menina que está na periferia. Vocês sabiam que ela perde uma quantidade enorme de dias para ir na escola? Quando a gente criou o programa aqui para garantir para que cada menina tivesse isso dentro da escola, nós estamos falando de acesso para diminuir a desigualdade, porque o lugar dentro é da escola, sendo que ela quiser ser a educação, meu ponto, meu querido João, que educação integral reduz homicídios. Quer falar de segurança? Um estudo mostrou que onde você tem uma escola de tempo integral, 50% a menos de homicídio. Novamente, o recado que eu posso deixar para vocês aqui e eu terminei porque acabou meu tempo,
é que a gente precisa colocar a educação no centro do debate a todo momento. Vocês têm uma responsabilidade. Parem de ficar dizendo que é o governo que não faz, é você que não faz também. Está na hora da gente começar a olhar porque é o papel da família, é o papel da sociedade, é o papel do empresário, sim. Se a gente não fizer a discussão correta, vai continuar lá dentro. Está na hora da gente sair da nossa zona de conforto e trazer esse debate. Não vai haver combate à desigualdade, à pobreza, se não tiver educação no meio desse processo. Muito obrigado. Estou à disposição sempre.